Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o último Estado muçulmano da Península Ibérica, o Emirado de Granada, que durou mais de 2 séculos e meio, de 1238 a 1492, e que, no seu período de máxima extensão, ocupou as atuais províncias espanholas de Jaén, Múrcia, Cádiz, Almeria, Málaga e Granada. Eram cerca de 30 mil km², em boa parte defendidos por uma fronteira natural, a Sierra Nevada. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No século XIV, quando a Europa cristã ocidental passava pelo flagelo da peste negra, por anos de más colheitas e por conflitos dinásticos, Granada afirmou-se como um Estado próspero, também graças às suas relações comerciais e culturais com o norte da África, com os reinos cristãos peninsulares e com os genoveses. Granada, a capital deste emirado, contava com cerca de 165 mil habitantes, parte deles vindos de outros pontos da península, entretanto conquistados pelos cristãos. Na cidade destacava-se a Alhambra, conjunto fortificado de palácios e jardins que data do século XIII, e a Madraça, ou Universidade, fundada pelo Emir Yusuf I em 1349. O reinado do filho de Yusuf I, Maomé V, que foi emir por 2 vezes durante um longo período entre 1354 e 1391, marcou o início do lento ocaso deste Estado, herdeiro do secular legado muçulmano na Península Ibérica. A Batalha do Salado, travada em 1340 perto de Cádiz, constituiu a última tentativa séria muçulmana de recuperar o ascendente no espaço peninsular. Então, a coligação entre granadinos e merínidas, que tinham a sua base no reino de Fez, foi derrotada pelos reinos cristãos de Castela e Portugal. A derrota muçulmana do Salado teve consequências relevantes. Os merínidas de Fez não voltaram a combater na península, deixando o Emirado de Granada isolado perante os reinos cristãos, sobretudo perante Castela, que conquistou Algeciras em 1344, passando assim a controlar Gibraltar. A partir de então, Granada manteve a sua integridade graças aos tributos que pagava a Castela e, sobretudo, beneficiando das lutas internas deste reino, que se prolongaram por boa parte do século XV. Esta situação manteve-se até ao tempo dos chamados Reis Católicos, que a partir da década de 1480 deram início a uma campanha militar consistente que, em 1492, culminou com a conquista ou queda de Granada. Mas como foi então que este Estado muçulmano se formou e depois como foi conquistado por Castela, reino então liderado pela Rainha Isabel e por seu marido, o rei Fernando de Aragão? O Emirado de Granada data de 1238 e foi fundado por Mohamed Ben Nasser, um árabe que se dizia descendente de Sadn ibn Abu Adá, um dos próximos de Maomé. O fundador do Estado de Granada não descendia assim diretamente dos almohadas, dinastia berber que dominou o Al-Andalus até 1212, quando foi derrotada pelos reis cristãos na Batalha de Navas de Tolosa. A partir desta Batalha de Navas de Tolosa, o poder almohada entrou em desagregação, dando origem, a partir da década de 1220, a novos reinos taifas. Em 1232, Mohamed Ben Nasser
proclamou-se emir da taifa de Málaga, sendo também reconhecido por Baza e Jaén. 4 anos depois, em 1236, Fernando III de Castela e Leão conquistou Córdoba, o que levou à fuga de muitos muçulmanos para os domínios de Mohamed Ben Nasser. Este emir, reforçado pelos muçulmanos vindos de Córdoba e de outras zonas conquistadas pelos cristãos desde 1212, apoderou-se de Granada em 1238, cidade com fronteiras naturais, onde estabeleceu a capital do seu estado. O Emirado de Granada viveu desde o início sob a ameaça do Reino de Castela. Em 1246, o rei Fernando III impôs-lhe um tratado que obrigava os emires ao pagamento de párias, o tributo, durante 20 anos, isto como forma de manter a paz. Seria o primeiro dos vários tratados desiguais celebrados entre Granada e os cristãos durante os 250 anos seguintes. Esta relação de forças manteve-se de forma mais ou menos constante até às décadas finais do século XV. Como já referido, Granada foi, na maior parte do tempo, um Estado que pagava párias em troca de paz e que, graças a esta, manteve relações comerciais benéficas com os próprios reinos cristãos peninsulares, com o norte de África e a República de Génova. No século XIV, atingiu os seus momentos de maior esplendor, assombrados a partir da segunda metade do século por lutas internas pela sucessão do Emirado. Em 1410, o infante Fernando de Castela conquistou a cidade de Antequera, que fica a cerca de 100 km de Granada. No ano de 1412, o infante Fernando de Castela tornou-se no rei Fernando I de Aragão. Foi o início de um período conturbado em Castela, marcado por uma sucessão de reis fracos, como Juan II e Henrique IV. Deste, aproveitou-se Portugal que, aproveitando a falta de liderança em Castela, avançou em 1415 para a conquista da Praça de Ceuta e também beneficiou Granada, que viu a pressão sobre as suas fronteiras diminuir. No entanto, Granada passaria também por um complexo processo de lutas pelo poder entre os membros da dinastia Nassari. Muley Hassan, emir entre 1464 e 1482, e que já tinha lutado para recuperar o trono perdido por seu pai, Abu Nasr Saad, teve de fazer frente à rebelião do seu filho Boabdil, também chamado Mohamed XI ou XII. Boabdil, filho de Aisha, acusava o pai de preferir os filhos que esta tivera com Zoraia. Em 1484, enquanto Muley Hussein combatia contra os exércitos dos reis católicos, Boabdil, apoiado por sua mãe, apoderou-se do trono de Granada. Muley Hussein, já doente, proclamou então uma fátua contra o filho Boabdil e delegou em seu irmão El Zagal, tio portanto Boabdil, a responsabilidade de recuperar o trono de Granada. Este conseguiu em 1485, mas, depois de vários episódios rocambolescos, que incluíram, por exemplo, a prisão de Boabdil por Fernando de Aragão, que depois o mandou libertar para espalhar a confusão entre os muçulmanos, derrotou definitivamente o seu tio El Zagal em 1487, proclamando-se novamente emir. Foi Boabdil, também conhecido por Maomé XI ou XII, consoante o critério de numeração dos emires de Granada, quem enfrentou o assédio final dos reis católicos. Este começou em 1484, poucos anos depois do fim da Guerra de Sucessão de Castela, em que Portugal participou e de que falámos em episódio anterior. As coroas de Castela e Aragão estavam então juntas pelos reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e esta estrutura pretendia, por certo, acertar o passo com os portugueses, que tinham conquistado, havia pouco, praças importantes aos muçulmanos, como Alcácer Seguer, em 1458, e sobretudo Arzila, em 1471. Sucessivamente, Ronda, Málaga e outras praças importantes caíram em mãos dos cristãos. A partir de 1488, os reis católicos e os seus exércitos montaram a sua base de operações em Múrcia, conquistando então quase toda a parte oriental do Emirado de Granada. Por fim, em 1491,
os reis católicos montaram cerco à cidade de Granada. Isolado, sem capacidade para continuar a resistir ou margem para negociar algo diferente, Boabdil assinou com os representantes dos reis católicos as capitulações de Granada. Estava-se a 25 de novembro de 1491. Por estas, e contra a entrega da cidade, os reis católicos comprometiam-se a respeitar a religião muçulmana, a amnistiar crimes relacionados com o conflito e a manter uma isenção fiscal pelo período de 3 anos. Aos primeiros raios de sol do dia 2 de janeiro de 1492, na sala do trono na Alhambra, Boabdil entregou as chaves da cidade de Granada a Gutierre de Cárdenas, emissário dos reis católicos. Ao princípio da tarde, passou as portas de Granada para prestar homenagem aos reis Isabel e Fernando. O último emir de Granada deslocou-se depois para a região de Alpujarras, passando em 1493 ao reino de Fez, onde morreu em 1533. A liberdade religiosa dos muçulmanos de Granada foi respeitada durante os primeiros anos após a sua conquista pelos reis católicos, a altura em que Frei Hernando de Talavera foi seu arcebispo. Tudo mudou, porém, a partir de 1499, com o reforço do protagonismo do cardeal Cisneros. A política de intolerância religiosa dos reis católicos, que já tinha resultado na expulsão dos judeus, em 1492, provocou os motins de Albaicín e Alpujarras, que levaram os reis católicos a assinarem a lei de 14 de fevereiro de 1502, que obrigava os muçulmanos à conversão sob pena de expulsão. Foi o que aconteceu em 1609, quando Filipe III de Espanha, Filipe II de Portugal, decretou a expulsão dos moriscos de Espanha, isto depois de décadas de conflito, marcadas pela sangrenta rebelião dos moriscos em Alpujarras, ocorrida entre 1568 e 1571. Com esta expulsão, de 1609, chegavam ao fim mais de 900 anos de presença muçulmana na Península Ibérica. Henrique, de facto, este é um período longo, ainda 2 séculos e meio de um Estado que sobrevive alicerçado em fronteiras naturais. Realmente a Sierra Nevada é uma fronteira natural importante, numa relação... E o rio Guadalquivir. E o rio Guadalquivir também, pois. Claro. Do outro lado, posso ir. Entre fronteiras naturais, entre o pagamento de párias e relações por vezes pacíficas ou com uma diplomacia e feita de várias traições e facadas de parte a parte, mas que se manteve até finais do século XV, sobretudo porque até essa altura não só Castela estava com debilidade política, como não havia um interesse especial em conquistar aquela zona, sobretudo porque no século XIV já o estreito estava dominado, não é? Aquilo que era essencial geograficamente, que era controlar a zona de Gibraltar e a zona do estreito, estava assegurada desde o século XIV. Portanto, foi um reino que se manteve como depositário, de facto, desta presença que data do século VIII, desde 711, e que, felizmente, ainda hoje em dia, sobretudo na Alhama de Granada, se podem ver aquilo que foi o legado cultural de todo este período histórico, que foi sem dúvida importante. Importantíssimo. Aliás, a Alhambra é talvez que é património mundial da Unesco e tudo isso, mas quer dizer, mas para além de ser, hoje em dia qualquer coisa é património mundial, sim, digamos, mas para além de ser património mundial, mas este é perfeitamente merecido. É perfeitamente merecido. É das coisas mais deslumbrantes que existem. Sim, extraordinário. Na Europa e no mundo, como, digamos, como um palácio. O próprio jardim da Alhambra, os jardins da Alhambra, que são a representação, que é muito típica nos muçulmanos, a representação do paraíso, com os 4 rios do paraíso que vêm descritos. Tudo aquilo até o som. E o som. Aliás, há uma música muito famosa chamada Recuerdos da Alhambra, escrita já no século XIX-XX, que é uma obra para guitarra, que dá a ideia desse rendilhado todo. Agora, voltando atrás, os muçulmanos, ou os mouros, como a gente lhe queira chamar, entram na Península no século VIII e saem no século XV.
XV para XVI já, porque os últimos só saem os tais mouriscos, que viviam e tinham liberdade religiosa, só saem no século XVI. Portanto, são muitos anos, são 800 anos. Quer dizer, 800 anos, só para dar uma ideia, é mais ou menos a idade de Portugal. Portanto, Sim, não é... É um período longuíssimo. É um período longuíssimo. E quando a gente fala em reconquista, muitas vezes começa com um descendente ainda, teórico, pelo menos, dos reis visigóticos, não é? Teórico, Sim, que é o Pelágio. Já agora Pelágio é o que dá origem ao nome Sampaio em Portugal, porque é santo, São Pelaio. São Pelaio. Dá Sampaio. Sampaio, Depois, exato. E em Espanha também. Pelaio é um nome ainda. Portanto, esse Pelágio que começa lá As montanhas asturianas. Exatamente, nas Astúrias, nos picos da Europa, ali onde em Covadonga, onde é a grande batalha e tal, que ainda é no século VIII, não é? Que ainda é no século VIII, também é no século VIII que eles são vencidos pelo Charles Martel em Poitiers. 732. Portanto, a gente está a pensar nisto e diz, eles tiveram... Mas a Reconquista não foi um movimento constante. Digamos, a Reconquista... Houve muitos momentos de paz e de harmonia entre cristãos e muçulmanos e, sobretudo, de negócio. Não é? E o Reino de Granada, como aliás todos os reinos de taifas, que eram pequenos reinos dominados por muçulmanos que haviam espalhados pela península toda, não é? E também na parte portuguesa, embora a parte portuguesa tivesse sido reconquistada, entre aspas, bastante depressa depois do Afonso Henriques. Sim. A partir do Afonso Henriques aquilo foi num instante. Henrique, e há só aqui um parênteses interessante que provavelmente os nossos ouvintes se terão perguntado. Então, mas os mouriscos foram expulsos de Espanha e o que é que aconteceu aos mouriscos portugueses? É que precisamente quando a conquista... Exatamente, quando a conquista é feita, muitos deles, alguns foram acipilados, poucos, mas a maioria fugiu para outros reinos, que no sul de Espanha, designadamente para este de Granada. Calcula-se que cerca de 500 mil muçulmanos a sul, portanto, durante o século XIII, afluíram... Era o Algarve. Sim, porque a conquista do Algarve, que é de 1249, é contemporânea, por exemplo, da conquista de Sevilha, que é de 1248. O Algarve, aliás, tem o nome perfeitamente árabe, que é Algarve. Algarve, que há quem diga que é o Ocidente andaluz. O Ocidente, ou há quem diga também que quer dizer o lugar da guerra. E depois agora tens que mandar vir um especialista. Um especialista em árabe, um arabista, para dizer, mas acho que é coincidente. Tanto o Ocidente e guerra são palavras homófonas ou qualquer coisa desse estilo. Eu não sei ler árabe. Sim, isso eu também, infelizmente também não. Com pena minha, que há coisas que eu gostaria de gosto de ver os caracteres árabes, que acho bonitos e a sua capacidade para gerar estética. Mas de facto, nos mouriscos, que não confundir com os mouriscos, que era a população, porque muita gente pensa, é como nós os visigodos, que os visigodos chegaram cá e eram muitos e instalaram-se. Não, os visigodos eram meia dúzia. Exato. A população já era cá hispano-romana. Era hispano-romana, e era de origem celtibera, depois hispano-romana, por aí fora, e o mesmo com os mouros. Os mouros, quando entram, são muito poucos. Sim. Depois há aqueles que para fazer negócio se convertem e tal, e vão-se convertendo e vão ficando... Mas também, gradualmente, ao longo dos séculos, foram passando até com as sucessivas vagas. Exatamente. Porque depois não nos podemos esquecer que mesmo dentro do espaço muçulmano, depois da desintegração do califado, temos os almorávidas e depois os almohadas, que são berberes. Ainda. Que são todos berberes. Sendo que, no caso deste reino de Granada, o fundador do Emirado é de origem árabe. É de Bagdá. Portanto não tem uma afinidade direta com os almohadas e com os berberes. Mas, certo. Ele aproveita-se da desintegração. Navas de Tolosa é um momento é um ponto de inflexão em que definitivamente os cristãos ganham preponderância no espaço peninsular e nunca mais a perdem. Nunca mais perdem. Eu queria aqui, mas onde eu ia chegar era isto. Os mouriscos portugueses fogem para a Espanha, para o lugar onde é hoje Espanha, o Reino de Granada, sim. Para o Reino de Granada, e em 1492, que é a data que é uma data muito importante na Península, porque não só cai Granada logo a 2 de janeiro, o Cristóvão Colombo chega à América
E é o primeiro decreto de expulsão dos judeus. Expulsão dos judeus, exatamente. Ora, os judeus expulsos fazem o percurso inverso, vêm para Portugal. Os judeus expulsos de Espanha vêm para Portugal, porque em Portugal não havia nenhuma lei, e só houve no século XVI, não no século XV, não havia nenhuma lei contra os judeus, e portanto eles podiam praticar. Sim, mas os reis católicos depois em 1496 exigiram no Dom Manuel I. Exigiram, mas o Dom Manuel I fez uma coisa que era... Fez aquela... Batizou ali uns tantos em frente à Torre de Belém e disse que eram os cristãos novos e tal, e é daí que eles vêm. Agora, esta queda, portanto, esta reconquista que dura, ajuda-me, 7 séculos ou assim, uma coisa... Sim, se a considerarmos como um processo contínuo, se bem que a reconquista não é. Pois não é um processo contínuo. A reconquista tem, até se poderia, nós vemos sempre este processo do ponto de vista dos reinos cristãos, certo. Mas nós também podemos ver este processo do ponto de vista das estruturas políticas que se formavam no mundo muçulmano. Certo. Há um período, até à queda do califado, que é de 1031, e depois, quando se dá a desintegração do califado, são as primeiras taifas, e aí sim há uma fase em que os reinos cristãos, que é o tempo de Fernando Magno, que avança até quase à linha do Tejo, e depois o filho Afonso VI chega a Toledo. E vai por essas linhas, não é? O Douro, depois o Tejo. Depois o Tejo, sim. E depois por aí baixo. Mas há sempre há 2 vagas de recuperação dos muçulmanos, que é o período dos Almorávidas e depois dos Almohadas. A partir de 1212 é que definitivamente se dá esta inversão. Mas eu acho que eles desistem também. Henrique, só aqui para terminar isto, é porque eles farão uma nova e importante tentativa, que é no século XIV, quando de facto os reinos cristãos estão enfraquecidos pela peste e por convulsões internas, e em que na Batalha do Salado definitivamente é a última tentativa muçulmana para recuperar protagonismo no espaço peninsular, e em que são derrotados. É mais ou menos... Mas aí eles já têm pouco apoio exterior. Ou seja, quer dizer, eu acho também que o mundo islâmico, para falarmos assim, o mundo islâmico foi progressivamente desistindo de... Há um momento qualquer, em que eu não conheço, não sei suficientemente de história islâmica para dizer qual é, mas há um momento qualquer em que se percebe que eles desistem um pouco da Península e da Mas isso Europa. Também é coincidente com o protagonismo otomano Exatamente, ao Oriente, era aí que eu queria chegar. E com a conquista de Constantinopla. A gente não se pode esquecer que a conquista de Constantinopla tinha sido 34 anos... 1453, portanto, 30 e não sei o quê. Sim, 39 anos 39 anos antes. Portanto, eles desistem de atacar a Europa pelo flanco sul, a Península, atacar, no caso eles não tinham bem este plano, não é? Mas quer dizer, acham mais fácil vir com os turcos de lá para cá do que de cá para lá. E, portanto, eles tomam Constantinopla, como tu disseste, em 1453, e depois eles têm onde é hoje a Bulgária, a Roménia, e vão até às portas de Viena, muito mais tarde, vão até às portas de Viena, não é? Portanto, aquela capacidade para navegar no Mediterrâneo continua a existir, como é óbvio. Exatamente, e mais para o lado deles do que para... Portanto, acaba por haver... persiste ainda a Ocidente o reino de Fez, que é um reino importante que se mantém. Aliás, aqueles portugueses conquistam Ceuta e depois Tanger. E onde fica cativo o nosso infante Dom Fernando. E o reino de Fez ainda ajuda os granadinos na Batalha do Salado. Sim, mas depois já não na queda. Mas depois já não. Na queda, aliás, a última fase, uma vez que a queda de Granada é dividida em 3 fases, porque, na verdade, quer dizer, a última das fases, que é a fase do cerco propriamente da cidade, não é? Não há ajuda de ninguém. O Boabdil está ali sozinho. Faz lembrar um bocadinho Constantinopla. Faz lembrar. Ao contrário, no fundo é Constantinopla ao contrário. Havia uma cidade, praticamente, uma cidade do acampamento militar dos reis católicos. Santa Fé, não é? Onde, aliás, vai o Cristóvão Colombo negociar com os reis católicos a ida. Isto é até extraordinário. Durante o cerco, eles ainda negociam a excursão, como é que se chama? Sim, a expedição? A expedição, era isso que eu queria dizer. Não era bem excursão. A excursão é mais turística. A expedição para a América, para as Índias, enfim, para a América. Que é negociada em Santa Fé, portanto às portas de Granada, porque estavam lá os reis. Curiosamente, a rainha Isabel de Castela
participa em manobras militares. Quer dizer, isto é uma coisa que era muito raro. Enfim, já falámos também do episódio de Joana d'Arc, que é anterior, que foi outra mulher. Mas penso que a Isabel de Castela nunca vestiu de armadura, nem sim, não consta. Mas estava em sítios que não eram propriamente resguardados. Participou em algumas movimentações das tropas no cerco, em que, dizem os cronistas, que não eram propriamente resguardados. O que é que a historiografia espanhola, também que acho que é interessante às vezes consultar, não é? Diz sobre isto. Ora bem, há aqui duas coisas que acho que a gente não pode esquecer. Fernando e Isabel tinham-se casado. Portanto, o reino de Aragão e o reino de Castela, ou o reino de Castela e o reino de Aragão... Sim, estavam unidos. Eles têm um lema que é tanto monta tanto Isabel como Fernando. Que quer dizer que era igual, que eles tinham poderes iguais no novo mapa geopolítico. Henrique, mas mais Fernando em Castela do que Isabel em Aragão. Bom, está bem, mas isso era porque... Até pela existência da lei sálica e tudo. A gente pode pensar que o reino de Aragão era só aquele bocadinho onde é hoje Aragão, mas não era. Não, no Mediterrâneo, já falámos nisso várias vezes. Segundo, o Papa era espanhol e era aragonês. Sim. Que é o nosso célebre Alexandre VI Borgia, que aparece em todo lado. Que é quase um convidado residente do nosso programa. Portanto, qualquer dia temos que convidar o Alexandre VI Borgia, pelo menos em mesa de pé de galo. Ou um seu representante. Exatamente. Quem será ele? Não sei, ele teve muitos filhos, portanto é capaz de haver para aí algum descendente. Mas o Borgia, portanto o Papa Alexandre VI era valenciano, mas Valência na altura fazia parte do reino de Aragão. Sim. E, portanto ele era aragonês, teoricamente. Portanto havia muitas condições. E a historiografia espanhola diz, a meu ver bem, que um dos grandes impulsos para conquistar Granada é justamente para solidificar o novo poder real de Castela e Aragão. Exato, isso é muito importante, aliás, porque a união de Castela e Aragão sob os reis católicos, que não é ainda Espanha só começará verdadeiramente com o seu neto, Carlos I de Espanha, Carlos V, Imperador Carlos V, mas é uma união das duas coroas sobre dois reis que estavam casados. Isabel era rainha titular de Castela e Fernando de Aragão. Enquadra-se precisamente num período de transição para a Idade Moderna e de consolidação destes Estados centralizados. E depois também há aqui uma outra questão. Eu acho que um aspecto importante para Fernando e Castela, para Fernando e Isabel, era a da unificação de todo o espaço peninsular sob a sua liderança. E isto incluía um reino que, obviamente, sob o ponto de vista comercial ou estratégico, não faria grande diferença que lá ficasse. Granada não era uma condição essencial para a sobrevivência de um ou de outro Estado. Era, sim, para enquadrar esse processo de união e até de unificação do espaço peninsular, e também, estou em crer, porque como Portugal nessa altura estava a conquistar pontos no norte da África ao reino de Fez, havia também da parte dos reis católicos um interesse em fazê-lo em Granada, porque falavas também do facto de Granada ter ficado isolada. Ficou, e porque Portugal também contribuiu para isso a partir de 1415, porque repara que sucessivamente Portugal foi conquistando praças no norte da África ao reino de Fez, o que também o enfraquece. E aliás, há uma coisa que é curiosa, que a maior parte das pessoas, eu já percebi que não compreende, que é o que é que quer dizer rei de Portugal e dos Algarves da Caída de Além-Mar. Quer dizer, os Algarves eram da Caída de Além-Mar, ou seja, eram de cá, o Algarve propriamente dito, e da Além-Mar, ou seja, o norte da África. Onde porque a gente não nos podemos esquecer, era uma visão completamente diferente da que temos hoje em dia. Não fazíamos uma visão, nós não tínhamos uma divisão por continentes. Pois não. Porque até a divisão do tempo romano, o norte da África integrava parte do Império, claro, é Império. E do cristianismo. E até a província. Exatamente. E, portanto, nós, quando conquistamos o norte da África, digamos que aquilo era uma extensão natural das conquistas para sul. Passava-se o estreito e ia-se para lá. Agora, e o mesmo, aliás, fizeram os espanhóis. Os espanhóis começaram a conquistar Sevilha, não é? Claro. E só depois é que passaram por lá do estreito. Claro. Para Granada. Mas mesmo aqui, o interesse estratégico era mais importante conquistar Sevilha, até pela ligação com o Guadalquivir, do que Granada acabou por ser ali uma espécie de uma zona que ficou encapsulada. Mas com saída para o mar, para o Málaga. Com saída para o mar. O Porto de Málaga. Sim, e sobretudo a partir do século XIV,
como já falámos, quando os cristãos ganham no Salado, quando os cristãos conquistam, o reino de Castela conquista Algeciras, Granada acaba por, sob o ponto de vista estratégico, por não ser relevante. Daí se perguntar como é que permaneceu durante tanto tempo e como é que resistiu até 1492. Por estes dois motivos, não havia um interesse estratégico para a sua conquista e também por questões internas do próprio reino de Castela. Henrique, só para terminar isto, ou seja, Granada é conquistada em 1492 muito por motivos que hoje poderíamos chamar de ideológicos, ou por motivos de uma vontade política dos reis católicos. Certo, não era por uma necessidade. Não era por uma necessidade estratégica. Basta uma pessoa lembrar-se disso. Sevilha e Granada hoje fazem parte da Andaluzia espanhola, não é? Exato. Não são assim tão longe. De onde é que saíram os barcos do Colombo? Que eram só 3 também, mas parece uma grande coisa, mas não. Da tal excursão, ou melhor, expedição. Da tal expedição, sim. Saem de São Lucar de Barrameda, que é Sevilha, não é? Que é ali na continuação do Guadalquivir em Sevilha, que é ali. Portanto, eles não tinham sequer problemas de segurança com o reino de forma Granada. Nenhuma, de forma nenhuma. Não tinham nada. Ao mesmo tempo, o reino de Granada foi sendo, digamos, como que tosqueado ao Ocidente e ao Oriente progressivamente, não é? E finalmente pelo Sul, porque o Castela toma Málaga e eles aí é que ficam sem ligação. Mas voltando à questão também política, nesta altura dos Estados centralizados e um Estado pária para todos os efeitos, um Estado que se insere num sistema feudal, não é? O feudalismo é isso mesmo, é a prestação de uma lealdade, quer dizer, neste caso, no tempo feudal também implicava o concurso com armas, não é? O compromisso de concurso com armas. Aqui não havia uma obrigação dos Estados do Emirado de Granada de concorrer com armas para, muito pelo contrário. Mas havia um pagamento, portanto, insere-se de certa forma num sistema que poderíamos comparar ao sistema feudal no espaço ocidental. Era um Estado... E num Estado moderno, que é o Estado que começa a surgir a partir de finais do século XV, não faz sentido existirem Estados que paguem para poder existir. Faz sim sentido que este Estado que governa um amplo território governe também aquele. E é isso que os reis católicos vão procurar. Tu dizes que por motivos que não são políticos e que são também ideológicos, é preciso ver também. O célebre Alexandre VI, que nunca sai desta mesa, deu a bula de cruzada à tomada de Granada. Portanto, claro, inseria-se a bula de cruzada parece que não vale nada agora, mas na altura valia bastante, não é? Porque era a salvação eterna das almas em quem participasse. Era indulgente, era uma bula indulgente. No dia em que cai Granada, quando se sabe que Granada caiu finalmente, não é? Há uma procissão com todos os cardeais em Roma, de júbilo e exaltação, porque o Dom Alexandre Borgia, Papa Alexandre, ele não era Alexandre, ele era Ricardo, não era Ricardo também, agora Rodrigo Borgia, faz sair aqueles cardeais todos atrás dele próprio, Alexandre VI, e faz uma procissão enorme. Mas, curiosamente, em Nápoles, que era a sede do Reino de Aragão, ali na coisa, também há uma coisa, umas festas. Henrique, porque repara, porque décadas antes tinha havido o trauma em Roma de se receber a notícia da queda de Constantinopla. Portanto, havendo exatamente o contrário. Ora bem, é que... exatamente. E é de tal forma que para a queda de Granada contribuem inclusive ingleses. Veio os arqueiros, os célebres arqueiros, porque a Inglaterra, na altura, que estamos a falar do século XV, era famosa pelos arqueiros. Aliás, já no século XIV eles tiveram o Alves Barrota para nos ajudar, não é? Sim. Depois veio também tomar Granada. E também já é o tempo da artilharia, em que a artilharia, apesar de grande parte, sobretudo no sul peninsular, já não era o canhão de Orban, como para... Sim, como no tempo de Constantinopla já era uma artilharia mais... Mas em todo o caso, apesar de no sul peninsular ainda se combater muito com recurso à cavalaria e aos ginetes, mas a artilharia já começa a ter muita importância. Já foi uma época de transição. E é uma época de transição onde se salienta o chamado El Gran Capitán Gonçalo de Córdoba, que é chamado El Gran Capitán, que depois, a seguir ter estado em Granada e ter participado na conquista de Granada, vai para a Itália e participa nas guerras de Itália. Exatamente. Aliás, a conquista de Granada também traz na história militar
segundo os especialistas, que eu também não sou. Sim, eu também não sou especialista em história militar. Trazem novas formações. É a formação mista de artilharia e infantaria, com piques, espingardas e arcabuzes, que depois, que é uma unidade militar que nunca, quer dizer, uma conjugação numa unidade militar que nunca tinha sido feita e que depois fica conhecida por terço. Repara que esses tercios que foram os tais que dominaram a Europa no século XVI, com que Espanha conseguiu impor o seu poder nas guerras italianas e entrou logo. E depois na Flandres e em todo e ainda durante a Guerra dos 30 anos é baseado na infantaria, não é? E portanto aquela ideia de combate a cavalo, que era muito a ideia de pequenas unidades que combatiam a cavalo muito móveis, muda nesta altura para um grande protagonismo da artilharia e da infantaria também. Para o grande historiador Ladero Quezada, isto aliás começa, digamos, a queda de Granada começa por ser a última hoste medieval de Castela e começa a ser mais tarde, mesmo no fim ou já depois disso, a primeira, digamos, exército entre aspas, formação militar moderna da própria Espanha. Portanto, também há aqui uma importância no ataque a Granada, que vem, provavelmente vem com os ingleses, vem vem de todo lado, porque, de facto, como tu disseste, e eu acho que isso é importante, é ter a noção que estava toda a gente traumatizada, toda a gente, a cristandade ocidental, sim. Sim, as pessoas que tinham conhecimentos e tal, com a queda de Constantinopla, e aqui tiveram a oportunidade quase de uma revanche. Não é que Granada fosse tão importante como Constantinopla, mas também foi simbólico. Mas foi simbólico. Foi muito simbólico, porque Granada era importante no ordenamento do Andaluz, era mesmo a capital, não é? Mas no ordenamento muçulmano todo do mar Mediterrâneo, era um ponto muito importante. Sim. Granada, portanto, também não era propriamente... E foi um polo cultural importante. Bem, sobretudo um polo cultural importante, florescente durante estes 2 séculos e meio, e foi simbólico, e de tal forma simbólico que o símbolo de Granada, que é interessante, que Granada é romã. Pois é, Granada quer dizer romã. E a Granada, artefacto militar, vem precisamente da sua parecença com a romã. Com a romã. Mantém-se no escudo de Espanha, nas armas de Espanha, ainda atualmente, a simbolizar aquilo que foi uma presença, apesar dos variedíssimos confrontos entre muçulmanos e cristãos ao longo de todos estes séculos, que também teve muitos momentos de paz e de intercâmbio cultural e de convivência, que muitas vezes são esquecidos, e deixou um legado que não pode de forma nenhuma ser negligenciado, porque há um legado, sobretudo no Sul, nota-se a nível de filosofia e a nível de técnicas agrícolas, toponomia, que foi muito importante. E tudo o que era relacionado com a água, portanto, nos moinhos, sim. Coisas, hidráulica é importantíssimo. Mas, por exemplo, depois também houve várias façanhas militares engraçadas em Granada. Há um homem, Hernán Pérez de Pulgar, que era conhecido pelo alcaide das façanhas. O que é que este homem fez? Entrou em Granada furtivamente e gravou na porta da Mesquita Maior uma Ave Maria completa, que é uma coisa para ultrajar os muçulmanos. Para ultrajar os muçulmanos. E como também gravaram, e se tu fores ver, ainda lá está, em Alhambra. Tenho que reparar quando lá voltar. Já não vou lá há muitos anos. Está lá um Y e um F, e por baixo um jugo. Um jugo é aquelas coisas que se põe nos carros de bois, ou nos carros de vacas. Sim, nas juntas de bois. Nas juntas de bois, exatamente. E está lá isto. E, ao mesmo tempo, está tanto monta, que era aquela coisa Isabel como Fernando. Exato. E o jugo sobre Granada, que é o símbolo o símbolo de terem subjugado, lá está, posto sob um jugo, aquela subjugação, que depois também teve várias fases, como também falámos. Em 1492 estas capitulações obrigavam ao respeito pela religião muçulmana, algo que depois não foi compatível também com uma política dos reis católicos. Não foi compatível e não queriam. Não, quando eu estou a dizer não foi compatível, não foi compatível com a ideia dos reis católicos. Não estou a dizer que não fosse compatível. Não, compatível era, mas era difícil. Com a ideia dos reis católicos de uma Espanha única,
com uma religião única. Não te esqueças que o Alexandre VI, o velho Borgia, foi depois da queda de Granada que designou os reis de Espanha Por reis católicos. por reis católicos. A gente hoje diz os reis católicos e são aqueles É o título dado pelo rei Alexandre VI. Pelo Alexandre VI. Mas a Inquisição, o estabelecimento da Inquisição em Espanha, a Inquisição moderna, que se chama moderna, da época moderna, desta altura, é anterior à conquista de Granada, é de 1478. Portanto, na fase final... Mas depois ela renova-se com o Cisneros Sim, ela aqui já estava... Depois que o Torquemada chega a pontos verdadeiramente terríveis. A Inquisição é estabelecida em 1478. Em 1492 ainda há ali um hiato de tempo em que é possível manter as capitulações, mas bastou haver motins de muçulmanos em várias zonas próximas de Granada para servir de pretexto. A gente esquece, é como hoje, quer dizer, a cultura ocidental é muito propensa a autocriticar-se e muito propensa também a esquecer o que faziam os outros. Deixa-me só ler-te uma parte pequenina da fátua que o pai do Boabdil dedica ao filho. Em determinado ponto diz assim: ó crentes, não tomeis por amigos os judeus ou os cristãos, porque eles são amigos uns dos outros. Aquele que dentre vós os tome por amigos, converter-se-á num deles. Alá não é guia de gente injusta. Ou seja, quer dizer, o Alá não era para qualquer um. Claro. Para cristãos e para judeus não servia. E mais eles já achavam que os judeus, agora parece agora, não é? O Trump e o Netanyahu, parece que os judeus e os cristãos eram a mesma coisa. E portanto, eles também, ao contrário de um mito que existe, que eram reinos de tolerância, os reinos de, enfim, mouros, quer dizer, alguns eram, mas outros não. É como tu... Foram muitos séculos e houve fases de maior tolerância. E fases de intolerância, aliás, como ao contrário dos cristãos para os muçulmanos. E de parte a parte. De parte a parte. Portanto, quer dizer... Houve alturas em que se toleravam. Em que se toleravam e aceitavam viver daquela forma, obviamente que mantendo sempre este registro, não é? Aliás, como com os judeus. Tu lembra-te que foi a seguir... o primeiro grande pogrom de Lisboa, pelo menos que está documentado, 1506, não é? Que é contra os judeus, é porque era preciso responsabilizar alguém. Sim, arranjar um bote expiatório. Claro. Pronto, bem. E arranjou-se ali aqueles, como mais tarde no terremoto de Lisboa, uma Malagarida a dizer que é o Marquês de Pombal e os excessos da Nova Babilónia. E os pedreiros livres e os não sei quantos e tal. Pronto, uma pessoa arranjava ali uns tipos quaisquer e veio disto. E isto foi sempre a história... Claro. A tolerância em determinadas alturas não significa que fossem todos nivelados pelo mesmo... Havia o que hoje poderíamos chamar, o conceito de cidadania, como é óbvio, não existia à época, cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Isso é inquestionável. Agora, houve alturas em que as minorias religiosas não foram tão perseguidas e houve outras de perseguição ostensiva. Claro, é evidente. E aqui no caso dos muçulmanos pós-conquista de Granada, há uns anos a seguir à conquista de Granada em que de facto os reis católicos respeitam as capitulações que assinaram, mas havendo um ou outro motim a partir de determinada altura, é logo pretexto para a tal pragmática que foi assinada em 1502 para obrigar à conversão dos muçulmanos sob pena de expulsão, tal como tinha acontecido com os judeus em 1492. Exatamente, e a verdade é que não ficou... Quer dizer, se há traços agora de muçulmanos em Espanha e em Portugal, é de imigrantes e não de algo que cá tenha ficado. Aliás, e o mesmo se pode dizer do judaísmo. O judaísmo só volta a existir em Portugal no século XIX, quando acaba a proibição, não é? Sim. Curiosamente aí, Portugal acaba por ser um local de chegada e de acolhimento de uma série de famílias judaicas. Algumas que se converteram, outras não. Há muitas que se converteram na altura. Há muitíssimas. Aliás, há famílias que metade se converteram e metade não se converteu. Sim, estão perfeitamente integradas na sociedade portuguesa, numa altura em que até a perseguição aos judeus ganha um novo impulso em muitas zonas do espaço europeu, século XIX. O
mesmo se passa, aliás, com os muçulmanos, tendo em conta aqueles que vieram de colónias, nomeadamente da Guiné e do norte de Moçambique. O Sheikh Munir, que era a quem o senhor Ventura perguntou o que é que está aqui a fazer este tipo, não é português, e o homem foi da universidade portuguesa e tudo, coitado, e nasceu em Moçambique quando aquilo era de Portugal. Claro. Mas, sim, Moçambique tem uma série de muçulmanos, como é óbvio. Com certeza. E agora até tem alguns que escusavam de lá estar. Sim, agora tem uns que são não... os radicais, não é? Mas esse até vem de fora, a maior parte, porque o Cabo Delgado, que era a província mais não muçulmana, é a tradição dos muçulmanos de Moçambique. Nunca tiveram uma tradição radical e, pelo contrário, eu estive lá muitas vezes e éramos recebidos lindamente pelo Che, quer dizer Sheikh, que eles chamam Che. Temos que fazer um programa sobre a história do islamismo para podermos falar sobre todos estas variantes e o que as coisas não são lineares. Não é? Exatamente. Para já, 1492, dia 2 de janeiro, eles foram postos a andar de granada. Foi o ano. Foi o momento em que Boabdil ou Maomé 11 ou 12, consoante a enumeração dos havia um Maomé que era tio e outro que era exatamente, pai. Mas é que na altura os historiadores, consoante os historiadores, consideram ou não que um dos Maomés foi emir ou não. Daí ser ou 11 ou 12. Mas em que Boabdil, Maomé, entregou as chaves de Granada aos reis católicos, que foi um momento também simbólico da história e muito celebrado em Roma pelo nosso Papa, na altura celebrado em Roma. Henrique, nós ficamos por aqui, até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.